Olhe ao seu redor. Já se perguntou se a presença de Deus está realmente com você? Hoje, vou te mostrar 10 provas claras de que você carrega a presença de Deus na sua vida, mesmo nos momentos em que você pode sentir o contrário. Essas evidências vão transformar sua perspectiva e te fazer entender que Deus está mais próximo do que você imagina. Você já passou por situações difíceis, sentindo-se sozinho ou até perdido, mas algo te sustentava por dentro, como se uma força invisível estivesse guiando seus passos. Isso pode ser um dos sinais da presença divina em você. Neste vídeo, vamos explorar exemplos práticos e bíblicos que provam como Deus tem caminhado ao seu lado, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. Fica comigo até o final, porque as verdades que você vai descobrir hoje vão te dar a certeza de que a presença de Deus te acompanha, e cada uma dessas provas vai fortalecer ainda mais a sua fé. Você já se perguntou se a presença de Deus realmente habita em você? E se eu te dissesse que existem sinais claros que comprovam isso? Sinais que vão muito além de meros sentimentos, mas são provas inegáveis de que o próprio Deus está operando na sua vida. Hoje, vou te revelar 10 provas que mostram claramente se você está carregando a presença de Deus. Essas evidências são transformadoras e podem mudar a maneira como você enxerga a sua caminhada espiritual. Fique até o final, pois essas provas podem transformar a maneira como você vê sua relação com Deus. Vamos lá! Prova 1. Paz interior inabalável. A primeira prova da presença de Deus em sua vida é uma paz que vai além da compreensão humana. Não se trata da ausência de problemas, mas da serenidade e tranquilidade que você sente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Essa paz é o que o apóstolo Paulo descreveu como a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Ela é uma dádiva divina. Referência bíblica. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é exclusiva para aqueles que têm o Espírito de Deus habitando neles. Imagine alguém que perdeu o emprego, passou por uma crise familiar, mas ainda assim consegue enfrentar o dia com serenidade. Esse tipo de paz só pode vir de Deus. É um sinal claro de que Ele está presente, sustentando essa pessoa em cada passo da jornada. Prova 2. Sensibilidade ao pecado. Quando a presença de Deus habita em nós, nos tornamos mais sensíveis ao pecado. Aquele comportamento que antes parecia normal começa a nos incomodar. Há uma consciência maior de nossas atitudes e pensamentos. O Espírito Santo age como um guia, nos alertando quando estamos prestes a desviar do caminho da justiça. No Salmo 139, 23, 24, Davi orou: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração reflete a postura de quem tem a presença de Deus, buscando constantemente o alinhamento com sua vontade. Você já experimentou aquela sensação de inquietação após dizer algo que feriu outra pessoa, mesmo sem intenção? Essa sensibilidade ao pecado é o Espírito de Deus trabalhando em você, moldando seu caráter para se parecer mais com Cristo. Prova 3. Desejo constante de orar. Outra evidência clara da presença de Deus em sua vida é o desejo contínuo de orar. Quando Deus está presente, a oração deixa de ser uma obrigação e se torna uma necessidade. Você sente um desejo profundo de se conectar com Ele em todos os momentos, seja em gratidão, pedido ou simplesmente para compartilhar seu coração. Referência bíblica. A Bíblia nos instrui em 1 Tessalonicenses 5,17 a orar sem cessar. Esse versículo não se refere apenas a momentos específicos de oração, mas a um estilo de vida de comunicação constante com Deus. Sabe aquele momento em que você, sem nem perceber, começa a orar enquanto dirige, caminha ou realiza uma tarefa? Esse desejo de conversar com Deus de forma natural é um sinal da sua presença constante em sua vida. Prova 4. Compaixão e amor pelos outros. A presença de Deus transforma nossos corações, enchendo-os de amor e compaixão pelos outros. Esse amor não é superficial, mas genuíno, voltado especialmente para aqueles que estão sofrendo. Quando você carrega a presença de Deus, o amor ao próximo se torna uma das características mais evidentes em sua vida. Jesus nos deixou esse mandamento em João 13:34. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei.
Esse amor incondicional é a prova mais forte de que Deus está agindo através de você. Aqueles que têm Deus em suas vidas se sentem compelidos a ajudar os necessitados, a consolar os aflitos, a ouvir com paciência e a estender a mão aos que sofrem. Isso vai além de um simples gesto, é um reflexo da natureza de Deus em nós. Prova 5. Transformação de hábitos e vida. A presença de Deus é transformadora. Quando Ele entra em nossa vida, nossos hábitos e comportamentos mudam de forma visível. Aquilo que antes era difícil de abandonar, como vícios ou atitudes prejudiciais, é deixado para trás com a ajuda de Deus. Ele nos faz novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 nos lembra: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação é um processo contínuo e progressivo, moldando-nos à imagem de Cristo. Pessoas que antes eram conhecidas por sua raiva ou vícios experimentam uma transformação total após uma experiência profunda com Deus. Suas vidas se tornam um testemunho vivo do poder transformador da presença divina. Prova 6. Sabedoria e discernimento. Quando a presença de Deus está em nós, Ele nos concede sabedoria e discernimento para tomar decisões corretas. Esse discernimento não é baseado apenas no intelecto humano, mas na direção do Espírito Santo, que nos guia para fazer escolhas que estão alinhadas com a vontade de Deus. Referência bíblica. Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus nos dá a capacidade de discernir a verdade do erro. Há momentos em que precisamos tomar decisões difíceis e complexas. Quem tem a presença de Deus consegue discernir com clareza o que é certo, mesmo que a decisão não seja popular ou fácil de seguir. Prova 7. Alegria que não depende de circunstâncias. A presença de Deus traz uma alegria que vai além das circunstâncias. Esse tipo de alegria não é dependente das coisas boas que acontecem ao nosso redor, mas está enraizada na confiança de que Deus está no controle de tudo, mesmo em tempos difíceis. Em Filipenses 4,4, Paulo nos encoraja a alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria não é momentânea, mas uma escolha de se regozijar em Deus, independente das adversidades. Mesmo em situações de perda, doenças ou dificuldades financeiras, aqueles que têm a presença de Deus conseguem manter uma atitude de gratidão e alegria, sabendo que Deus está com eles em cada situação. Prova 8. Ousadia para falar de Deus. A presença de Deus nos dá ousadia para falar do Evangelho. Quando estamos cheios do Espírito Santo, sentimos um impulso para compartilhar a bondade de Deus, mesmo que isso nos exponha à rejeição ou perseguição. Essa ousadia não vem de nós, mas do poder de Deus em nós. Atos 1,8 diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse poder nos capacita a sermos testemunhas de Cristo em todas as circunstâncias. Muitas vezes, cristãos enfrentam oposição ao compartilhar sua fé, mas a presença de Deus lhes dá coragem para continuar. Eles não se intimidam diante do medo ou da rejeição, pois sabem que Deus está ao lado deles. Prova 9. Crescimento em fé e confiança. Explicação. Aqueles que têm a presença de Deus crescem continuamente na fé e na confiança em sua provisão. Eles aprendem a depender completamente de Deus, confiando que Ele suprirá todas as suas necessidades e os guiará no caminho certo, independentemente das circunstâncias. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse crescimento na fé é um sinal claro da presença ativa de Deus em nossas vidas. Pessoas que têm fé inabalável confiam em Deus, mesmo quando o mundo ao redor está cheio de incertezas. Elas sabem que Deus está no controle de tudo e que sua vontade é sempre perfeita, mesmo quando não conseguimos entender. Prova 10. Desejo profundo de obedecer a Deus. Quando a presença de Deus está em nós, temos um desejo ardente de obedecer a sua palavra. Essa obediência não é um fardo, mas uma expressão de nosso amor e gratidão por tudo o que Ele fez por nós. A obediência se torna um reflexo natural de quem somos em Cristo. Referência bíblica. Em João 14,15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é um sinal claro de que estamos em comunhão com Deus e desejamos agradá-lo em tudo. Aqueles que carregam a presença de Deus não apenas ouvem a palavra, mas a colocam em prática.
Eles vivem de acordo com os princípios de Deus e buscam seguir seus mandamentos em todas as áreas de suas vidas. Agora que você conhece as 10 provas inegáveis da presença de Deus, eu te encorajo a refletir. Quantas dessas evidências estão presentes na sua vida? Se você percebe que está faltando alguma delas, peça a Deus para renovar a sua presença em você. Ele está sempre pronto para te preencher de novo com o seu espírito. Se você sentiu que esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa dessas provas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal P Positividade Fé para continuar recebendo mais vídeos como esse.